História do Reiki. Mikao Usui nasceu em 15 de agosto de 1865 no Japão. Há controvérsias a respeito da vida do redescobridor do Reiki. Sua história foi repassada oralmente de mestre a discípulo, permanecendo envolta em muito mistério. Presume-se que Mikao Usui, durante a juventude, aprendeu Kiko no templo budista Tendai, situado no sagrado Monte Kurama, ao norte de Kyoto. Na fase adulta, Usui trabalhou como homem de negócios e como secretário particular do político Shinpei Goto. Durante um tempo foi muito bem nos negócios, mas a partir de 1914 as coisas tomaram um outro rumo. Como Mikao era um monge budista do ramo da Terra Pura, ele concentrou-se nessa prática e regressou ao Monte Kurama, onde havia estudado ainda rapaz. Usui estava buscando a iluminação, o Anjin Ryumei. Qual o propósito de vida? Como estar em estado permanente de paz? Mikao ficou em um mosteiro zen por 3 anos, tentando alcançar esta meta, trabalhando arduamente em serviços comuns, para que houvesse a libertação do ego. Decidiu então fazer um retiro por 21 dias no Monte Kurama. E em março de 1922, ao fim do seu período de recolhimento, sentiu penetrar em sua cabeça uma poderosa luz espiritual, experimentando assim o Anjin Ryumei. Esta luz era o Reiki, que chegou sob a forma de uma sintonização. Pelo ocorrido, sua consciência começou a se expandir e ele concluiu que estava possuído por uma força poderosa porque podia curar as pessoas sem precisar usar sua própria energia para isso. Em abril de 1922, ele viajou a Tóquio, onde criou o Usui Reiki Ryoho Gakkai. Abriu uma clínica em Harajuku, nas imediações do belo Santuário Meiji, no centro de Tóquio, e ali começou a fazer conferências e a praticar o Reiki. Dr. Usui ensinou a mais de 2.000 alunos e formou 20 professores de Reiki. Faleceu em 9 de março de 1926, aos 60 anos, vítima de apoplexia cerebral enquanto dava uma aula de Reiki em Fukuyama. Após a morte de Usui, Shujiro Hayashi, 1878-1940, assumiu a tarefa de dar continuidade ao desenvolvimento do Reiki. Em 1925, um ano antes da morte de Usui, Dr. Shujiro Hayashi foi treinado Shihan por ele. Usui então disse a Hayashi que ele deveria deixar a Usui Reiki Ryoho Gakkai e deveria começar uma associação nova. Isso porque Hayashi era médico e apenas os médicos podiam realizar atendimentos legais no país. Isso foi feito e Hayashi denominou a sua associação de Hayashi Reiki Kenyukai. Foi através do Dr. Hayashi e, é claro, através de seus alunos, como a senhora Takata, que o Reiki se espalhou por todo o mundo. Em 1935, mais ou menos, a senhora Hawayo Takata, 1900-1980, descendente de japoneses e nascida no Havaí, se dirigiu ao Japão para submeter uma cirurgia e não se sabe exatamente qual era o motivo da mesma. Um pouco antes dessa operação é dito que ela ouviu uma voz dizer que a cirurgia não era necessária e assim ela perguntou ao cirurgião se ele conhecia algum outro método de cura, o qual lhe deu uma resposta afirmativa. Era o Reiki. Ela então foi apresentada ao Dr. Hayashi, que a tratou por 1 ano. Ela ficou muito bem de saúde, curada, e assim Dr. Hayashi ensinou a senhora Takata, que recebeu o seu título de mestre e professora de Reiki em 1938. Voltando para casa, Takata convidou Dr. Hayashi e lá ele ministrou vários cursos de Reiki, até a sua morte em 1940. Graças a Takata, o Reiki espalhou-se então pelo Ocidente, depois do Havaí, em vários outros locais dos Estados Unidos e finalmente para o Canadá e Europa. Takata viveu até os 80 anos, apresentando sempre uma aparência jovial, falecendo em 1980.